Cheias deixam pelo menos 5 mortos na Nicarágua. China decreta alerta laranja para a chegada da tempestade tropical Higos no Brasil. Depois da chuva, o sol reaparece forte no sudeste. Veja como vai ficar o tempo no domingo de eleições em todo o país. Prefeitura de Maringá trabalha na remoção de 100 árvores após temporais. E ainda, 436 espécies de animais aparecem em risco de extinção no estado de São Paulo. Esses são os destaques que você confere agora no Clima Tempo News. Pelo menos 5 pessoas morreram e 6 estão desaparecidas na Nicarágua devido às inundações causadas por fortes chuvas, que obrigaram a retirada de mais de 2.600 habitantes das zonas afetadas. As regiões mais afetadas são Manágua, Granada e Madrid. 3 comunidades rurais ficaram isoladas por causa da chuva que cai desde a semana passada, o que também provocou deslizamentos de terra. As autoridades locais acionaram o Plano de Alerta Nacional, mobilizando 4.500 soldados, além de policiais, bombeiros e voluntários. A tempestade tropical Higos, o Serviço Meteorológico da China decretou alerta laranja por conta da tempestade na costa sul do país. A tempestade tropical Higos já avança e a recomendação é de que os navios que estão na costa sul chinesa interrompam as atividades por conta da chuva e do vento esperados para a região. Às 9 horas da manhã de hoje, no horário de Brasília, Higos estava a 450 quilômetros de Hong Kong, passando pelo leste da ilha de Hainan. Higos é a 17ª tempestade tropical da temporada. Os últimos dias foram marcados por chuva forte e ventania que provocam estragos no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os ventos assustaram e chegaram a mais de 100 km por hora em cidades como Maringá, no norte do Paraná, Campinas, no interior de São Paulo e Iguatemi, no sul de Mato Grosso do Sul. As áreas de instabilidade que deixaram o tempo carregado já enfraqueceram e hoje o sol reapareceu forte em todos esses estados. Bom, o domingo de eleições vem aí e o fim de semana promete ser movimentado. Vamos então à sala dos meteorologistas conversar com Josélia Pegorim. Boa tarde, Josélia. O que os eleitores podem esperar do tempo neste fim de semana? Há risco de novos temporais? Pois é, Adriano, nós teremos uma situação complicada nesse fim de semana de eleições por conta da chegada de uma nova frente fria ou da passagem de uma frente fria pelo sul do Brasil e depois esse sistema avançando em direção ao sudeste e ao centro-oeste. Quem não deve ter problema com chuva? A região norte, nordeste do país, tá? Aliás, os eleitores do Nordeste, na verdade, terão um problema com muito calor. Quem tiver que enfrentar fila, né, vai sentir realmente muito calor. O norte de Minas e também o Espírito Santo vão passar esse fim de semana com muito sol, não há expectativa de chuvas. Porém, essa nova frente fria já pode ser observada aqui. Olha, toda essa nebulosidade que nós vemos aqui sobre a província de Buenos Aires já é dessa nova frente fria. O sistema vai começar a avançar pela costa sul do Brasil já neste sábado. Mas junto com essa frente fria, nós vamos ter a formação também de nuvens muito carregadas sobre o Paraguai. E esses sistemas, a frente fria e essa instabilidade se juntam, tá? Vão passar pelo Paraná, depois avançam em direção ao Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, São Paulo, devem chegar até o Rio de Janeiro. Então a nossa situação é o seguinte, no caso do Paraná e de Santa Catarina, são esperados assim, chuvas de forte intensidade já neste sábado, né? O Paraná fica muito instável, no Mato Grosso do Sul também, risco de temporais para este sábado, principalmente na fronteira com o Paraguai. Em São Paulo, nós temos mais condições de chuva já na tarde desse sábado, podem ser fortes, tá? Agora, no domingo, a situação é complicada, porque essa frente fria vai chegar ao Rio de Janeiro. A instabilidade desta frente ainda deve provocar muita chuva nesse próximo domingo, no estado de São Paulo, sul de Minas, também no Rio de Janeiro, onde pode chover forte a partir da tarde. Mato Grosso do Sul ainda terá muita chuva também. No caso do sul do Brasil, domingo de eleições, assim, deve ser tranquilo em relação ao tempo no estado do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, o predomínio de céu nublado, mas quase sem chuva. Curitiba e todo o norte do Paraná ainda devem ter um domingo com chuva, porém sem o risco de temporais, tá? Então já diminui um pouco. Agora,
Na região centro-oeste, nós poderemos ter fortes pancadas de chuva, especialmente em Mato Grosso do Sul, no sul de Goiás. Na região de Brasília e em todo o norte de Goiás, o domingo de eleições deve ser um tempo tranquilo, muito sol, calor, pouca chance de alguma chuva. Toda a região norte deve ter também pancadas de chuva para esse fim de semana de eleições. Então, a maior preocupação, na verdade, é com o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Centro-Sul de Goiás, São Paulo e também essa área entre o Triângulo Mineiro e o Rio de Janeiro. Obrigado pelas informações, Josélia. E cerca de 150 funcionários da Secretaria de Serviços Públicos de Maringá, no noroeste do Paraná, trabalharam ontem na remoção de 100 árvores derrubadas durante a tempestade que atingiu a região na noite da última quarta-feira. Hoje, a chuva será rápida a partir da tarde, pois nuvens carregadas já se afastaram do Paraná e não há risco de temporais. O sul do país amanheceu com névoa e nevoeiro em algumas áreas, mas o sol aparece em toda a região. Grande parte das rodovias gaúchas e o leste catarinense seguem com o tempo firme. Previsão de pancadas rápidas de chuva em outras áreas, como na BR-282, passando por Chapecó, e pela BR-277, em direção a Foz do Iguaçu. No sudeste, áreas do interior de São Paulo e do sul de Minas Gerais amanheceram com nevoeiro, reduzindo a visibilidade do motorista. Todas as rodovias têm sol nesta sexta-feira. A partir da tarde, a previsão de pancadas de chuva na maior parte da região. Atenção com as pistas molhadas pela BR-050 em direção a Campinas e pela BR-381 em direção a Belo Horizonte. Não chove em rodovias do norte de Minas e do Espírito Santo. No centro-oeste, todas as rodovias podem ter pancadas de chuva, especialmente à tarde. Maior nebulosidade em Mato Grosso e há risco de chuva forte. Atenção ao pegar a BR-163, passando por Cuiabá, e a BR-158 no leste do estado. No nordeste, a maioria das rodovias segue com sol e tempo firme. Chuva passageira pela BR-101 entre Alagoas e Natal e pela BR-402 no litoral do Ceará. Algumas pancadas de chuva ocorrem no sul do Maranhão e do Piauí. No norte, o céu fica com muitas nuvens e ocorrem várias pancadas de chuva. No Amazonas e Rondônia, atenção com as pistas escorregadias pela BR-174 passando por Manaus e pela BR-364 passando por Porto Velho. Chove à tarde em outras áreas da região. Hoje, o comentarista Francisco Maciel aborda o tema sobre o uso da bicicleta como solução para a sustentabilidade do planeta. Acompanhe. Olá, ainda vamos continuar falando sobre a possibilidade do uso das bicicletas nos grandes centros urbanos. Bom, podermos usar bicicleta está associado a efetivamente conseguirmos andar de bicicleta nesses centros urbanos de uma maneira que seja para além daquele lazer dentro de parques. Se pegarmos, por exemplo, a cidade de São Paulo, nós temos aí mapeados em torno de 24 quilômetros de ciclovias. Desses 24 quilômetros, 19 quilômetros estão dentro dos parques. Ou seja, temos quase nada de ciclovia em São Paulo, no universo de 250 mil bicicletas que rodam na cidade, na região metropolitana. Existe um projeto da atual gestão da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente que passaria quase que automaticamente dos 24 quilômetros que temos para 40 no primeiro momento e para 100 quilômetros. E existe um projeto em estudo para passar desses 100 km para 1.000 km. Para termos uma ideia, o Rio de Janeiro tem 132 km, principalmente ligado à questão da orla, né? Em Belo Horizonte nós temos 30 km, né? No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nós temos 30 km. Então a realidade das nossas cidades ainda está muito associada a essa questão da falta de infraestrutura para que possamos adotar as bicicletas nas ciclovias úteis, né? Existe agora um projeto que se inspira nos 300 quilômetros, mais de 300 quilômetros de ciclovia que temos em Paris, em Bogotá, que é a disponibilização de bicicletas nas estações de metrô para que as pessoas possam alugá-las e fazerem seu transporte a partir dessas bicicletas alugadas. Porém, não existe ainda ciclovia, então esse projeto fica um pouco perdido no todo. Bom, em defesa do uso da bicicleta, que além de ser saudável para o indivíduo, é muito bom para a cidade, precisamos de mais ciclovias.
A Sociedade Ecológica dos Estados Unidos afirma que a produção sustentável de biocombustíveis poderão ajudar fundamentalmente na redução dos impactos das mudanças climáticas, além de melhorar a qualidade do meio ambiente e fortalecer a economia mundial. Para os pesquisadores, é fundamental que os responsáveis por tomar as decisões sobre esse assunto entendam que, com melhores práticas de produção, os impactos serão positivos tanto para a sustentabilidade como para dar espaços aos biocombustíveis no portfólio de energias renováveis. Porém, para que todos esses planejamentos sejam realizados, os pesquisadores dizem que serão necessárias muitas pesquisas e políticas com sólida base científica. O governo de São Paulo divulgou nesta quarta-feira uma nova lista de vertebrados em risco de extinção no estado. Ao todo, são 436 espécies e subespécies, número que representa 17% do total dos animais vertebrados conhecidos na região. A lista foi elaborada pela Secretaria de Meio Ambiente. A relação, que não era atualizada há 10 anos, aponta desde espécies ameaçadas de extinção até aquelas muito pouco pesquisadas. Um comunicado oficial à Secretaria diz que o fato de uma espécie estar na lista da fauna ameaçada de São Paulo significa que ela está sofrendo risco de extinção e pode desaparecer em um curto espaço de tempo se nada for feito. O animal símbolo da nova lista é o mico-leão preto, pois representa a superação das espécies ameaçadas. Esses animais, que só existem no estado de São Paulo, quase desapareceram, mas agora passou a categoria em perigo, uma situação mais tranquila, graças aos esforços de conservação. Mas espécies como a onça-pintada, o papagaio de cara roxa e a tartaruga verde ainda estão ameaçados de extinção. E esta edição do Clima Tempo News fica por aqui. Outras informações você acompanha no site, no www.climatempo.com.br. Eu sou Adriano Oliveira e volto durante a programação com outras informações. Até lá!